E aí, beleza? Hoje então eu quero falar com você sobre aceleração do mouse, tá? Eu vou primeiro explicar para vocês assim mais ou menos o que é a aceleração do mouse e por que eu acho que é uma funcionalidade que talvez tu poderia estar desativando, que eu não acho que seja tão produtiva assim na maioria dos casos, tá? Então, para quem não sabe o que é aceleração do mouse, eu vou exemplificar aqui, ó. O meu cursor está aqui, ó, nesse lado esquerdo da tela, tá? E eu vou pegar, eu estou aqui no meu notebook com o meu touchpad e eu vou mexer meu touchpad para direita, tá? Toda a extensão do meu touchpad, de maneira bem lenta, para vocês verem até onde que ele vai, tá? Então vocês podem ver que eu fui do início até o final da extensão do meu touchpad e eu vim mais ou menos até o meio da tela, tá? Até o meio aqui do meu monitor. Agora eu vou voltar aqui para o início, tá? E vou fazer esse mesmo movimento do início ao final do meu touchpad, só que agora numa velocidade maior, tá? Vou fazer de maneira bem rápida, tá? Para vocês verem até onde vai o meu cursor. Olha só. A distância que eu andei com o meu dedo foi a mesma, foi do início ao final do touchpad. Mas vocês podem ver que quando eu faço esse movimento rápido, ele vai até aqui, ao final, até o outro lado do monitor. Por que ele faz isso? Porque existe essa coisa chamada aceleração do mouse, que ela vai colocar essa variável, além das outras variáveis, né, de distância que eu andei com o meu dedo, a velocidade com que eu mexi meu dedo no touchpad. Por que eu acho que isso não é tão legal? Porque tu vai estar tu vai acabar perdendo precisão, então, quando tu estiver mexendo com o teu mouse. Porque além de tu pensar a direção que tu vai ter que estar mexendo no teu mouse e o quanto que tu vai estar mexendo, tu vai ter que pensar também colocar mais uma variável na tua cabeça de qual a velocidade que eu estou mexendo o meu mouse ou o meu touchpad, se for o caso de um notebook, né? E eu acho que tu vai perder muita precisão fazendo isso, né? Por isso até que muitos jogadores de jogos eletrônicos, né, do estilo FPS, que são aqueles jogos de tiro em primeira pessoa, desativam essa aceleração do mouse, né, nos seus sistemas, porque fica muito menos preciso de tu ter que colocar mais uma variável na hora de tu tá querendo mexer esse cursor. Então nesse vídeo eu vou me propor a ensinar para vocês como vocês desativam na tua distribuição Linux essa funcionalidade aí de aceleração do mouse, tá? Então vou abrir aqui meu terminal. A gente vai ir lá num arquivo de configuração no /user share X11, né, X11, que seria o nosso servidor gráfico aí, no diretório xorg.conf.d, onde ficam as configurações do nosso servidor gráfico X, né, o Xorg. Se tu utiliza o Wayland, eu vou mostrar uma outra opção que tu vai estar podendo usar com o Wayland, mas provavelmente se tu utiliza o Wayland, tu sabe que tu utiliza o Wayland, certo? Então vou fazer uma listagem aqui, eu tenho já alguns arquivos de configuração aqui, mas o arquivo que a gente vai precisar criar para desativar a aceleração do mouse é um arquivo chamado 50 mouse acceleration.conf, tá? E aí a gente vai criar alguns parâmetros dentro desse arquivo, tá? Como é que a gente começa um arquivo de configuração assim do Xorg? A gente vai começar com section input class, que a gente vai mexer então nas configurações de alguma classe de dispositivo, tá? Eu vou colocar um identificador, então poderia colocar identifier, por exemplo, my mouse, né? Isso, ou colocar, por exemplo, my touchpad, se for o touchpad. No meu caso, eu vou botar o identificador como my touchpad, que é o touchpad aqui do meu notebook. Vocês podem colocar esse parâmetro match is pointer yes, mas no meu caso, como é um touchpad, né? Se for um mouse, tu pode colocar assim. Eu vou colocar match is touchpad para ele reconhecer o meu touchpad, certo? Como sendo o dispositivo que eu quero mudar. A próxima linha eu poderia colocar option, né, se for um mouse, acceleration, profile, -1, que ele vai estar colocando esse perfil de aceleração como nenhum perfil de aceleração. Eu poderia estar colocando acceleration scheme none, que ele vai dizer, eu não quero nenhum esquema de aceleração, não quero que utilize nenhum também. E Excel Speed, que seria a velocidade dessa aceleração, que eu também não quero nenhuma velocidade de aceleração, tá? E poderia terminar aqui a sessão. No meu caso não iria funcionar, porque o meu touchpad ele é gerenciado pelo lib input, tá? Se eu abrir aqui um novo
coisa, um novo terminal, e eu procurar por libinput aqui no repositório oficial do Arch, tem esses dois pacotes libinput, que ele é então uma biblioteca que vai estar gerenciando esses dispositivos de entrada, como por exemplo mouse, teclado, etc. E o meu touchpad ele é gerenciado pelo libinput. Então, eu teria que fazer o seguinte, o que eu poderia mudar aqui? Eu poderia colocar o driver que está gerenciando o meu dispositivo, então no caso é o libinput. Eu fiz isso anteriormente, antes do vídeo, para estar mostrando agora para vocês. Poderia colocar aqui, ó, Excel Profile, que é a opção dentro do libinput, né? E colocar aqui como flat, tá? Que ele vai ser, então, ele vai deixar a aceleração do mouse constante. Porque eu vi que se eu deixasse aquelas opções que eu mostrei anteriormente para vocês, da Acceleration Profile, com esses valores, o meu mouse ficava extremamente lento. Né? E não é isso que eu quero, eu só quero não ter essa aceleração do mouse. E poderia colocar Excel Speed, não -1, mas 0, de zero de velocidade de aceleração. E esse esquema aqui eu não precisaria, certo? Então se eu salvar aqui, agora o que a gente tem que fazer depois de criar esse arquivo aqui, ó, que já está criado? Tu vai ter que criar ele com um sudo, né? Ou entrar pelo usuário root para estar criando isso, porque tu tem que ter privilégios de superusuário para estar mexendo nos arquivos aqui do /usr, tá? Então agora o que tu faria? Tu vai reiniciar o teu servidor gráfico. Então aqui eu vou parar a gravação e a gente volta aí depois que eu reiniciar o meu servidor gráfico, certo? Agora, voltando aqui com o meu servidor gráfico devidamente reiniciado, né, que eu poderia, no meu caso eu deslogo e logo de novo, se tu usa o gerenciador de login, aí, LightDM, alguma coisa do tipo, tu pode estar deslogando e logando novamente na tua sessão. No meu caso eu saí da sessão e eu inicio pelo StartX porque eu não utilizo nenhum gerenciador de login. Vamos ver como é que ficou meu mouse então. Ó. Vocês podem ver que ele já está um pouquinho mais lento, porque ele não está se utilizando daquela aceleração do mouse. Eu consigo ter já um movimento muito mais preciso e vamos fazer o teste lá. Ó. Eu vou ir de maneira lenta, do início até o final aqui com o meu touchpad. Ele vai andar essa direção aqui, ele veio até essa árvore aqui. Agora se eu voltar aqui e fizer esse mesmo movimento rápido, ele vai novamente até mais ou menos esse mesmo local, ok? Vou mostrar só mais como que vocês poderiam estar mudando se vocês utilizam o Wayland, né? Ou também outra maneira se vocês utilizam com o libinput como gerenciador de dispositivo, tá? Tu pode usar o comando xinputlist, que ele vai listar os dispositivos que tem na tua máquina. No meu caso aqui, eu já reconheço o meu touchpad, aqui então, touchpad, e aqui ao lado, nessa coluna, tem o ID, que é 12. Então vamos lembrar desse ID para estar fazendo essas modificações. Se eu quiser listar as propriedades desse dispositivo, eu posso dar um xinput list props e colocar o ID do meu dispositivo. Ó. Então se eu subir aqui, ó, vocês podem ver que o dispositivo é o touchpad e ele tem várias funcionalidades diferentes, como por exemplo, eu clicar no touchpad, se ele vai ativar o clique aí dele, dar um clique só eu tocando no touchpad ou não. Mas o que interessa aqui para nós em relação a esse vídeo é essa característica aqui, ó, o libinput, essa propriedade aqui, libinput Excel Profile Enabled, que tem o ID aqui entre parênteses 355 e ele está com o valor 0,1, tá? E a gente quer, se a gente quisesse que ficasse ativado essa aceleração, a gente poderia mudar para 1.0. Agora está desativado porque eu modifiquei lá através daquele arquivo de configuração do Xorg. Então o que eu faria? Eu faria um xinput --setprop, ia colocar qual é o dispositivo, é o 12, o meu touchpad, ia dizer a propriedade que eu gostaria de mudar. Então, por exemplo, poderia colocar tanto o ID 355 ou colocar, por exemplo, entre aspas simples aqui o nome mesmo da propriedade. Por exemplo, libinput Excel Profile Enabled, né? E colocar o valor. Mas eu vou colocar pelo ID mesmo, então 12355 é a propriedade, vou colocar 1,0.
agora vocês podem ver que ó, meu mouse já tá louco de novo. Tá loucão aqui, bem rápido. Tá? Se eu quisesse desativar isso, poderia dar o set próprio nessa propriedade 0,1. Tá? E vocês podem ver que ele já voltou aí ao normal. Tá? Então esse era o vídeo aí mostrando esse comando aí e como que tu pode estar modificando lá os arquivos de configuração do Xorg para desativar essa aceleração do mouse aí. Deixa nos comentários então se tu tem alguma opinião em relação à aceleração do mouse, já teve alguma experiência com isso, o que tu acha disso aí tudo, né? E espero que tu tenha gostado desse vídeo aí e a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima!